Deu, tá certo? Então vamos lá. Olá, eu sou o Calma Coelho, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Estamos começando mais uma semana já, segunda-feira, dia 16 de abril, praticamente no meio do mês já. O ano tá passando muito rápido mesmo, parece que ontem foi a virada, as festas, e já estamos no meio do quarto mês do ano já. Então vamos começar lá de baixo, lá pela Série C, o Joinville, que já estreou muito bem. Estreou ganhando em casa do Ipiranga por 1-0. O Joinville precisa subir mesmo. O Joinville tem a obrigação de subir para a Série B no mínimo. É o que ele tem que fazer. Seria melhor ainda se o Joinville conseguisse subir e subir com o título. Daria uma moral a mais ainda para o time ano que vem. O Joinville também trouxe muitos reforços. O melhor deles foi o Pierre, é o mesmo Pierre que jogou no Atlético Mineiro, jogou no Fluminense. É o principal reforço do Joinville para essa temporada. O Joinville também gastou bastante, por isso tem a obrigação mesmo de subir para a Série B. Pro próximo ano já está disputando a vaga. É mais difícil conseguir disputar a vaga daí na Série B para subir para a Série A, mas todo mundo sabe que o Criciúma não, o Joinville disputou o Campeonato Brasileiro já várias vezes, já sabe como é que funciona as coisas lá em cima. Agora já. Oi? Abraço para Zequinha Chapeação. Abraço para Andresa da Silva. Abraço para Salete Hoffman. E abraço para Daiane Oliveira. Então vamos lá? Mais alguém, Rádia? Então tá. Então, voltando aqui agora, diferente do Joinville, o Avaí agora na Série B começou meio com o pé esquerdo. Começou perdendo em casa para o Vila Nova. Gol bem no finalzinho do jogo mesmo, o Avaí estava conseguindo segurar o empate, que já era um resultado ruim em casa contra o Vila Nova, mas depois no final o time bobeou mais ainda e acabou sendo derrotado em casa para o Vila Nova, que não é um time de muita expressão, não é um time muito bom. O time do Avaí é 10 vezes melhor que aquele do Vila Nova, eu já tinha falado no programa passado. Mas o Avaí vacilou e acabou perdendo em casa, e esses 3 pontos talvez no final pode fazer bastante falta. O Avaí que é um dos candidatos a subir sim, é até um dos candidatos ao título, mas se continuar nesse ritmo, mesma coisa que no Campeonato Catarinense. Era um candidato ao título, mas começou meio que esse salto alto, não começou a jogar muito bem, não mostrando vontade, acabaram ficando lá pro meio da tabela. E agora, se continuar desse jeito, no campeonato da Série B do Brasileirão, vai continuar lá no meio da tabela e se bobear não consegue nem a vaga para a Série A. Agora no Criciúma, o Criciúma que começou bem lá em Goiás, começou jogando muito bem a partida, até começou vencendo o Atlético Goianiense que saiu ano passado, estava no ano passado no Campeonato Brasileiro da Série A, estava no Brasileirão, na elite do futebol brasileiro, e daí foi rebaixado. E esse ano o Criciúma até conseguiu sair na frente do Atlético Goianiense, só que depois levou 3-1. No final, o Criciúma ainda conseguiu descontar e fechar a conta por 3-2. O Criciúma estava muito bem sim, a torcida do Criciúma, a direção lá, que até montou um telão no Parque das Nações, em Criciúma, tinha pouca gente vendo, já que estava chovendo. E o Criciúma também fez um péssimo de um resultado. Era para pelo menos o empate conseguir lá. O Atlético Goianiense é um bom time sim, o Atlético Goianiense, só que o Criciúma bobeou também. Sair vencendo por 1-0, ele vai virada para 3-1, é bem ruim sim. O time estava muito bem e levou 2 gols do título, os 2 ainda de cabeça.
Essa tá tipo industrial. A novidade, né, mas é perder. A novidade já tá ganhar. Quando eles ganham, já é uma novidade. Os dois já vêm bem mal mesmo. Principalmente o industrial, né, que tá uma vergonha, não ganha mais de ninguém. Agora já indo pro Figueirense. Figueirense que fez um diferente do Joinville, não, Joinville não, do Criciúma e do Avaí, fez um bom resultado. Venceu por 2-1 em casa do Juventude, venceu por 2-1 no campeonato da Série B. O treinador elogiou bastante o time jogou muito bem mesmo do Figueirense, mostrou tudo que sabe jogar, sempre toda a bola, dando o máximo de vontade, jogando muito bem mesmo, não errava muitos passes, estava perfeito, quase que perfeito o time do Figueirense. Não dá de se dizer perfeita, porque é muito complicado fazer uma partida completamente perfeita mesmo. Não errar passes, nada, mas o Figueirense foi muito bem sim. Jogou aquilo que jogou no Catarinense. No à toa foi campeão no Campeonato Catarinense e agora já estreou muito bem o Campeonato da Série B. Figueirense que é outro dos candidatos a subir, junto com o Avaí, mas diferente do Avaí, o Figueirense já começou muito bem mesmo com o Campeonato Brasileiro da Série B. Já tem mais alguém, Ralha? Abraço pro Beto Madeira. Abraço pro Bonadel Danix. Abraço pro Maicon Bressan. Abraço pro Felipe Rodrigues. Luiz Henrique Marques? Ah. Eu sou corintiano, já falei isso em vários programas. Tem até um monte de programa que eu já fiz a camisa do Corinthians, mas eu sou corintiano mesmo. Não sou tão fanático assim de não vestir a camisa de outro time. Visto sim a camisa de outro time sem problema. Já fiz até programa com a camisa do Palmeiras. Já fiz inclusive com a do Flamengo. Botafogo? Também já torci pro Botafogo, mas esse daí era quanto menor, lá sempre tem aquelas de os pais levar pro mais pessoal, assim, os pais forçar a torcer para aquele time. Só que eu fui um pouco diferente, não fui mais pro Botafogo. Nem sei porque eu virei corintiano, deve ter sido alguma coisa lá que aconteceu, eu virei corintiano, mas hoje eu nem me lembro mais por quê. Mas alguém ralha? Então tá. Voltando aqui, o outro time catarinense começou mal e foi horrível, foi a maior decepção da rodada, foi a Chapecoense. Começou vencendo também, igual o Criciúma, só que depois levou a virada e a virada foi bem pior. Começou ganhando por 1-0 com o gol do Wellington Paulista e depois levou 5 gols e levou a virada para 5-1. O Atlético Paranaense jogou muito bem. Destaque pro lateral de Thiago Carleto, que ano passado estava no Curitiba, esse ano foi pro rival Atlético Paranaense e tá jogando muito bem. Ele fez um gol e deu uma assistência. Quem botou ele no cartola se deu muito bem, fez 13 pontos. Eu, infelizmente, não botei ele. O meu lateral foi o Sid Clay, não. Não sei, era o lateral do Inter, agora não tô lembrado do nome, mas também foi bem. Foi 8,6 pontos. Mas se eu tivesse botado o Thiago Carleto, tinha feito bem mais pontos também. Agora voltando aqui para o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que massacrou a Chapecoense. Jogou muito bem mesmo. O time foi quase, esse sim, a partida foi perfeita. Jogou o tudo que sabe, principalmente o meio Nicão. O Nicão jogou muito bem, fez um dos gols do time também, sempre sendo um destaque do time. O Nicão que já está faz um bom tempo aí no Atlético Paranaense. Agora já em futebol nacional, vamos para os resultados do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, o Atlético Paranaense venceu a Chapecoense por 5-1. O Corinthians venceu por 2-1 em casa do Fluminense. Saiu vencendo com o gol do Rodriguinho já no último lance do primeiro tempo. Depois veio meio que dormindo no segundo tempo, levou o empate com o gol do Richard, uma bobeada da zaga. Mas depois, bem no final da partida, faltando em 5 minutos para acabar, o Rodriguinho conseguiu marcar outro gol e fechando a conta. 2-1 para o Corinthians. Rodriguinho é um dos artilheiros do momento do Campeonato Brasileiro. Também tivemos Internacional e Bahia. Aí foi um time que bastante pessoas também botaram jogadores no Cartola. O meu goleiro era meu treinador. Tinha um meio campo, o lateral esquerdo. Tinha bastante jogadores do Inter e não decepcionaram. Venceram por 2-0 em casa o time do Bahia. O outro jogo também, que esse aí foi um dos melhores da rodada, foi Vasco e Atlético Mineiro. Outro jogo de virada, o Otero fez um baita de um gol pro Atlético Mineiro, abrindo o placar por 1-0, mas depois o time levou a virada no final. Aos 87 de jogo, que é o tempo total, assim, 90, eu falo 87, assim, mas para quem não saber, aos 42 de segundo tempo, o Wagner fez o gol de empate,
e já nos acréscimos, já deu 9 minutos de acréscimo, o Iago Pikachu marcou o gol de virada de pênalti. Joga muito bem no time do Vasco. O Vasco até em seu hino tem aquilo lá que é o time da virada e é o time do amor, e vem provando isso. No Campeonato Carioca fez isso várias vezes, e agora no Campeonato Brasileiro já começou vencendo de virada também. O outro jogo que teve um resultado que ninguém imaginava foi do América Mineiro contra o Sport. Destaque para o Serginho, que marcou 2 gols, meio do América Mineiro, onde o América Mineiro venceu a partida por 3-0. Ninguém imaginava que o Sport ia levar 3 do América, já que no ano que o América foi rebaixado, foi o Lanterninha, jogou muito mal mesmo, e agora o Sport foi a grande decepção. Poderia ter vencido aquela partida, mas sofreu 3 gols no primeiro tempo. Não deveria ter bobeado tanto, mas todo mundo sabe que quando o time sofre o primeiro gol, abala um pouco, e o América Mineiro soube aproveitar e marcar logo 2 gols em seguida. Outra partida que também teve foi Santos e Ceará. O Santos venceu por 2-0, um gol contra do time do Ceará, e o outro gol marcado pelo novo craque aí do Santos, o Rodrigo. Ele é jovem, tem 17 anos, ele até estuda ainda, nem terminou o terceirão dele, ainda está estudando. Vai ter que estudar, mas esse daí tá praticamente já com o futuro feito. Só se acontecer uma lesão muito grave, uma coisa tirar ele do futebol, mas já na cidade ele já deve ter ganhado muito dinheiro já com o futebol. Agora também teve Vitória e Flamengo, o jogo mais polêmico da rodada, já começando já aos 11 minutos de jogo. O juiz marcou um pênalti que não era, a bola explodiu na cara do Everton Ribeiro, ele ainda levou uma bolada na cara e acabou sendo expulso. Não era nem para cartão amarelo, nem para pênalti, já que o juiz deu achando que foi mão. Já que quando o Everton Ribeiro leva a bolada na cara, ele meio que levanta os braços para se proteger, mas a bola não pega em seu braço, só pega em seu rosto, o juiz marca o pênalti e ainda expulsa o meio-campo do Flamengo. Mas depois, já no segundo tempo, o Flamengo nem teve o que reclamar muito, já que acabou marcando o gol impedimento. Na hora do cruzamento do time do Flamengo, o William Arão estava completamente impedido e depois do lance acabou acontecendo o gol do Flamengo e agora o trio de árbitro já teve suspensão. Eles desceram, agora eles vão apitar o campeonato da Série B. Isso eu achei errado, já que era para pegar a suspensão, de nem apitar, era para ficar um tempo sem apitar, e desvalorizou um pouco também o Campeonato Brasileiro da Série B. Não era para jogar lá para a Série B. Parece que eles estão mandando o que não presta para a Série A, meio que mandando de resto para a Série B. Foi uma coisa bem errada aí que eu achei da CBF. E a última partida foi a partida de abertura do Campeonato Brasileiro. Outra coisa errada da CBF era para ter feito Corinthians e Fluminense como a partida de abertura, mas Corinthians e Fluminense foi só apenas a quarta partida, já que no sábado já teve 3 partidas, teve Flamengo e Vitória, Santos e Ceará, e o Grêmio e o Cruzeiro. Grêmio e o Cruzeiro fizeram a abertura do Campeonato Brasileiro, onde o Grêmio venceu por 1-0 o Cruzeiro lá no Mineirão, em Minas Gerais, com gol de André. O André, que foi o novo contratado do time esse ano, e já começou a temporada muito bem. Já temos mais alguém, Ralha? Tem bastante corintiano aí espalhado mesmo. O Beto Madeira também, né? Esse que fica aqui atrás, é corintiano ali, ó. Ali focado no computador dele. Ó, corintiano ali, como é que é, Beto? Ali é corintiano, não é aquele corintiano muito expressivo, mas quando o time tá lá em cima é corintiano, né? Não dá de esconder, né? Vamos lá. Abraço pro Robson Luiz Bonadel, esse daí que eu também conheço, ele é bem corintiano mesmo. Abraço pro Alex Martins. Boa tarde, Daiana. A Daiana, que é uma dos patrocinadores do programa, está passando todos aí embaixo, da Lemix Facção, o da Dai Adesivos, o da Santiner e o do Bar do Divino. Todos estão passando seus telefones aí do lado. A Daiana tá me dando parabéns pelo meu aniversário. Obrigado, Dai, pelos parabéns. E a Landa Bordignon dando boa tarde pro programa. Boa tarde, Landa. Mais alguém? Abraço pro Heldinho Bortolin. Abraço para Laufran Albuquerque. Abraço para Priscila Matiola Mendes. E abraço para Adriana Campos. Lembrando que hoje é o aniversário do Ralho mesmo, o grande, como é que faz aí na rádio mesmo, Ralho? O programador, como é que é? É o grande técnico aí da
Não é rádio, é uma TV web, né, Halle? Tem que corrigir bastante, pessoas chamam de rádio, mas é uma TV web. Até eu mesmo chamava de rádio, mas depois que comecei a vir pra cá, percebi que é uma TV web. É bem diferente de rádio. Tem a rádio mesmo, mas é uma rádio online, né, Halle? Então tá. Oi? Quem? Abraço pra Mari Ribeiro. Abraço pro Thiago. Thiago Gonçalves Andrade. Beijo, Juliana. Nem sei quem é a Juliana. Você conhece? Qual é a Juliana que ele tá falando? Thiago, se puder botar o sobrenome aí, eu agradeço. E abraço pra Gil Mendes. Então, acabou o rally aí? Então tá. Então, voltando aqui agora. Hoje tem mais 2 jogos do Campeonato Brasileiro, fechando a primeira rodada. E hoje tem mais um baita de um jogo. Tem o São Paulo e o Paraná, vai ser no Morumbi. O São Paulo tem que vencer essa partida, tem uma obrigação. E a outra grande partida, que é uma das melhores partidas da rodada, é Botafogo e Palmeiras. E uma notícia bem triste para os palmeirenses: o artilheiro dessa temporada, o artilheiro do Campeonato Paulista, Borja, não vai jogar. Não vai jogar hoje, já que ele vai ser poupado, já que tá com algumas dores no joelho. E outra coisa é que saiu hoje meio-dia no Jogo Aberto, o jornalista Ulisses Costa relatou, é que se o Palmeiras perder a partida hoje de Botafogo, o Roger Machado não vai mais ser o técnico do Palmeiras, ele tem tudo para ser demitido. Uma coisa que o Palmeiras tem errado bastante nos últimos tempos, é isso mesmo. O time perde, tá com uma má fase, vai lá e demite o treinador. Não estão dando continuidade para eles. Teve o Eduardo Batista, já o Oswaldo de Oliveira, o Marcelo Oliveira, tudo sendo demitido e não tendo muita continuidade. Agora já indo para o futebol internacional, vamos lá pro Barcelona. Tem uma coisa bem ruim aí para falar para vocês, é que o Iniesta pode estar bem próximo de deixar o Barcelona. No final da temporada, essa pode ser a última temporada dele com o Barcelona. E o jornal A Marca, o jornal espanhol, um dos maiores jornais do mundo, relatou isso hoje na sua capa. Que o Iniesta pode anunciar sábado mesmo que vai ser sua última temporada pelo Barcelona. Ele deve estar próximo de jogar lá para a China, lá para a Arábia, para conseguir ganhar seu dinheiro e depois se aposentar já tá muito bem financeiramente, não precisar mais abrir empresa, nada, só ficar de boa mesmo curtindo. Não que ele tenha ganho pouco dinheiro já em sua vida no futebol, já ganhou muito, só que eles lá quanto mais melhor. E todo mundo sabe que se para a China hoje ficar 6 meses jogando futebol, qualquer jogadorzinho aí já consegue ficar milionário. Agora, já para a França, o Paris Saint-Germain foi campeão francês, ele que domina a França hoje, marcou 7-1 no time do Mônaco, a segunda maior potência da França, o Mônaco, fez uma baita e uma partida do Paris Saint-Germain, mesmo sem Neymar, já no primeiro tempo já estava 4-1 Paris Saint-Germain, em 13 minutos o time fez 4 gols, eu até me lembrei da Alemanha, mas a Alemanha foi 5 gols em 5 minutos, e o Paris Saint-Germain foi 4 gols em 13 minutos. Destaque da partida foi o Lo Celso, meio-campo argentino, jogou muito bem mesmo. Vem jogando muito o meio-campo, ele é jovem também, ele tem 22 anos, joga muito bem o meio-campo esquerdo, consegue jogar pela direita e pela esquerda, tanto pelo meio-campo central mesmo. Agora na Alemanha já tem o campeão alemão, que foi o Bayern de Munique, mas para quem gosta do Borussia Dortmund como eu, teve uma notícia muito ruim. O Batshuayi tem uma especulação de fratura no tornozelo e pode ficar fora até da Copa do Mundo. Batshuayi que joga na Bélgica e pode correr risco de ficar fora da Copa. Batshuayi está numa baita de uma temporada com o Borussia Dortmund. Ele chegou muito bem. Já tá com... Se ele tivesse chegado antes, no começo da temporada, ele estaria brigando pela artilharia do campeonato alemão. Mas como ele chegou mais pro final, agora não tem mais como pegar o Lewandowski, eles lá em cima. Ele só marcou 7 gols já Borussia Dortmund. Ele também não fez muitos jogos, se eu não me engano, ele fez 13 ou 14 jogos. Mas pro Batshuayi que estava lá escondido no Chelsea, vir pro Borussia já fazer 7 gols, tá muito bem mesmo. Hoje, como eu falei, essa semana vai ter somente uma seleção, já que quarta-feira vai ser a matéria industrial e sexta-feira eu vou trazer uma coisa um pouco diferente para vocês, para não ficar muito enjoado também, só a seleção e o industrial. E a seleção de hoje é a Alemanha, a grande seleção, o futebol mundial aí. Tem muitos até que não gostam já por causa do 7-1. E o Ralha vai começar contando um pouco da história da economia. Vamos lá, Ralha. Oi? Abraço para Tatiana e Gabriel. Abraço pro Wagner Silva.
Obrigado, Albuquerque. Tá. Laufran Albuquerque. Só um minutinho, peraí. Boa tarde, Cauã. Boa tarde aos tarde, nossos Raio. ouvintes. Vamos agora falar sobre a história da Alemanha, que, para variar, é grande. É uma Só história deixa o grande, Ryan trocar a então... câmera aqui, né, Ryan? Sim, já estou colocando. Pra Para não variar, a ficar... história ela é grande, então nós vamos ler só um resumo, né? Porque senão não teria condições, né, de ler a história toda. A região da Alemanha foi inicialmente habitada por tribos finesas, em seguida pelos celtas. Porém, esses últimos foram expulsos para regiões ocidentais pelas tribos germânicas, os bárbaros, que chegaram ao território por volta de 800 a.C. O mais poderoso dos estados, fundado na Gália pelos germânicos no início da Idade Média, o Reino dos Francos foi erguido por Carlos Magno. Após o Tratado de Verdun, né, passou a existir o Reino da Germânia, por isso que às vezes fala os povos germânicos. Independente, este reino tornou-se uma monarquia eletiva. Em 976, o imperador germânico Otto o Grande conquistou regiões na Itália, aumentando sua influência junto ao Estado Papal. No caso, o Estado Papal refere-se a Papa. Usou este poder para fazer-se coroar imperador. A Alemanha passou a ser chamada de Sacro Império Romano Germânico. Lembrando que na época a igreja ela tinha muita influência, né? Principalmente os papas lá, muitos papas, inclusive, eles se apropriavam de sua influência para fazer coisas ruins. Então, nem todo papa era santo. A autoridade dos imperadores germânicos na Idade Média era apenas simbólica, pois a Alemanha passou a ser apenas uma espécie de estado feudal. Os senhores feudais possuíam o poder de fato na região, decidindo sobre as ações políticas, jurídicas e econômicas em seus feudos. No século XVI, durante a Reforma Protestante, a Alemanha foi abalada pelas lutas religiosas. Seu território foi praticamente dividido em duas partes, a Alemanha do Norte, protestante, e a Alemanha do Sul, católica. No começo do século XIX, a região foi conquistada pelos franceses sob o comando de Napoleão Bonaparte. O Sacro Império Romano Germânico foi abolido, né, em seu lugar foi criada a Confederação do Reno, que foi dissolvida pelo Congresso de Viena e reconstituída em novas bases com o nome de Confederação Germânica. Isso em 1815. No final do século XIX, a Alemanha foi unificada, formando um Estado, com a atuação diplomática do chanceler Otto von Bismarck. Entre os anos de 1914 e 1918, a Alemanha, em conjunto com o Império Austro-Húngaro e a Itália, formaram a Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. Derrotada, a Alemanha, condenada pelo Tratado de Versalhes, foi condenada, né, pelo Tratado de Versalhes a pagar os prejuízos de guerra, perdendo territórios e teve suas forças armadas reduzidas. Na década de 30, Hitler assumiu o poder na Alemanha e implantou o nazismo. Investiu pesado no militarismo, conduzindo a Alemanha, em 1939, à Segunda Guerra Mundial, em conjunto com a Itália e Japão. Mais uma vez derrotada, a Alemanha saiu arrasada do conflito. Após a Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em duas partes, a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Oriental, socialista. A reunificação ocorreu apenas em 1990, com a queda do Muro de Berlim e a crise do socialismo. Atualmente, a Alemanha é um país democrático com uma economia forte. Integrante da Comunidade Europeia, é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Os principais produtos agropecuários produzidos são batata, trigo, cevada, beterraba, frutas, couves, bovinos, suínos e aves. E os principais produtos industrializados são ferro, o aço, carvão, cimento, os produtos químicos, máquinas, veículos, ferramentas, eletrônicos, alimentos e bebidas, construção naval e têxteis. Lembrando que a Alemanha é conhecida por ser a terra da cerveja, né? E tem muitos seriados aqui que tem influência alemã. O Oktoberfest, ele tem influência alemã e é bem famoso aqui na região. Vamos lá, então? Só um pouquinho. Então tá, agora sim. Como o Haller falou, teve a Alemanha Ocidental e a Oriental, e no futebol também teve isso. Por um bom tempo, a Alemanha Oriental e a Ocidental eram separadas. Quem nascia no Oriente jogava com a seleção oriental, e quem nascia ali para a Alemanha Ocidental jogava com a Alemanha Ocidental. Não tinha essa de todos um país só, como vários eram. Tinha praticamente duas Alemanhas na Copa do Mundo. Elas se enfrentaram somente uma vez, sendo que a Alemanha Oriental foi meio que acusada pela Ocidental, meio que eles quiseram entregar a partida para não enfrentar Brasil ou Holanda, já que Brasil e Holanda eram grandes seleções naquele tempo, lá para 1988, para lá.
Então tá, agora vamos sim para começar a falar da Alemanha. A Alemanha é que é a seleção que mais chegou a semifinais, finais, sendo com 13 aparições. É muito bom isso, é uma das grandes seleções do futebol mundial, isso todo mundo sabe, a Alemanha é muito forte mesmo, e o que eu mais gosto na Alemanha é aquilo que eles dão continuidade, aquilo que eu falo que os brasileiros não estão dando no futebol. A seleção alemã começa desde cedo, a seleção de hoje começou em 2006. Começou jogando desde jovem, tudo junto. Lá daí em 2010 já estava um pouco mais experiente, daí em 2010 já tinham outros jogadores também, e outros hoje já estão tudo no seu auge, tudo jogando muito bem lá em cima, em Bayern de Munique, Barcelona, Real Madrid, tudo lá em cima com o seu auge de carreira e agora vão ir com tudo para essa próxima Copa do Mundo. A Alemanha que ano passado conquistou sua primeira Copa das Confederações, nunca tinha conquistado uma Copa das Confederações na sua história inteira. E também foi a única Copa das Confederações que o Brasil não disputou, já que o Brasil não ficou entre os quatro na Copa América, por isso não disputou a Copa das Confederações. Agora a Alemanha também é a seleção que mais tem medalhas, tem 12 medalhas, sendo que são 4 ouros, 4 pratas e 4 bronzes. Então, de 13 vezes que a Alemanha chegou lá para as semifinais, apenas uma vez ela não conquistou nenhuma medalha. As outras todas elas saíram pelo menos com uma de bronze. Depois do Brasil, a Alemanha é a seleção que mais conquistou vitória na Copa do Mundo, com 66 vitórias. Ela só perde nesse quesito para o Brasil, já que o Brasil também é a seleção que mais foi campeão, também é a segunda seleção que mais chegou às semifinais, essas coisas, por isso tem mais vitórias também do que a Alemanha. A Alemanha também é a seleção que mais marcou gols numa Copa do Mundo, não, em Copas do Mundo, com 124 gols. É a seleção também que mais disputou partidas, com 106 partidas em 18 participações, sendo que a Alemanha só não disputou 2 Copas do Mundo. Em 1930, que ela não se inscreveu, não quis jogar, já que muitas seleções naquele ano não quiseram jogar aquela Copa do Mundo. Em 1950, por causa da Guerra Mundial lá, não quiseram participar, por causa desses aflitos que estava tendo, não quiseram disputar a Copa do Mundo. O Brasil e a Alemanha são as únicas seleções que nunca falharam em eliminatória, sempre se classificaram para a Copa do Mundo. A Alemanha lá na Europa e o Brasil aqui na América. A Alemanha, lembrando que só não disputou 1930 e 1950 praticamente porque elas não quiseram. Porque ela não quis, na verdade. A Alemanha sempre teve grandes jogadores, o Beckenbauer é o maior da sua história, de certeza, e está entre os 5 melhores jogadores de todos os tempos. Não é eu que falo isso, já que eu não vi Beckenbauer jogar, é um pouco velho já para mim, mas é o que o povo diz. É igual Pelé, muitos não viram Pelé jogar, mas é por causa de seus vídeos no YouTube, essas coisas, ele é o rei do futebol. Igualzinho o Maradona também. Já tem mais alguém, Ralha? Abraço pro Moisés Zero, o Moisés, o Mo, que agora desencanou, agora tá namorando, né? Finalmente, né, amor? Abraço pra Priscila D'Agostinho e Vanderlei Silva. E abraço pro Vanderlei Silva. O Gerd Müller, também que é o terceiro maior artilheiro da história da Alemanha, a segundo, na verdade, já que o primeiro é o Klose. Já vamos chegar nesse aí, do maior artilheiro. E o Klose também, que é o maior artilheiro de todos os tempos da Copa do Mundo. É o jogador que mais fez gol em Copa do Mundo, com 17 gols. Ele passou o Ronaldo na última Copa aqui no Brasil, inclusive contra o Brasil, já que o Ronaldo tinha 15 gols. Contra o Brasil, ele fez seu 16º. E depois marcou outro gol ainda Marcou outro gol, não. Ele tem 16 gols mesmo. Ele fez seu 16º contra o Brasil. Ele entrou só para isso, só para tentar marcar outro gol para conseguir passar Ronaldo. Essa Copa do Mundo ele já não joga, já tá aposentado já, por isso ele não vai jogar essa Copa do Mundo. Mas se não, se ele estivesse jogando ainda em alto nível, ele iria de certeza para aquela seleção da Copa do Mundo, daquela seleção alemã, já que a seleção da Alemanha nunca teve não, agora ela não tem grandes centroavantes. Também teve o Matheus, que foi o primeiro jogador a ganhar o prêmio de melhor do mundo da FIFA, o Matheus, que é muito bom mesmo, era um meio campo excelente, custava um passo, botava a bola onde queria, era meio não, era fora de normal mesmo no futebol. Já agora, na Copa do Mundo, a seleção também que mais tempo tem dentro de campo, assim, como eu falei, a seleção que mais tem jogos
é a seleção que mais tem tempo, assim, contando os acréscimos, essas coisas, é a seleção que mais tempo ficou dentro de campo numa Copa do Mundo. Agora vamos lá, como eu estava falando ali dos artilheiros, o maior artilheiro da história da Alemanha é o Mirolavski Klose, com 71 gols, e o jogador que mais participou com a camisa da seleção alemã é o Lothar Matthaus, com 150 partidas. A primeira partida da Alemanha foi contra os suíços, onde perderam por 5-3 para a seleção da Suíça, que também já foi falado no esquadro das seleções. Então, como vocês podem ver, a Alemanha não começou muito bem, mas hoje é uma das melhores seleções do mundo, sim. Vai concorrer ao título, se não for até uma das favoritas. Sem dúvida, uma das favoritas ao título. Já tem uma seleção muito boa, com o Toni Kroos, o Neuer no gol, que corre risco de ficar fora da Copa. Tem o Marco Reus também, que talvez nem vai ser convocado, já por causa dessas lesões. Tem vários jogadores mesmo, Draxler, Boateng, Hummels, Kimmich, tem muitos jogadores mesmo. Já temos mais alguém, Ralho? E abraço para o Moisés da Silva. Último aí, já que já estamos encerrando o programa. Quarta-feira já estamos aqui de volta às 3 horas da tarde. Lembrando que quarta-feira é a matéria de industrial. Como vocês já devem estar acostumados, toda quarta não tem seleção. É a outra seleção, é o grande clube de veterano aqui de Morro da Fumaça, o Industrial. Então o programa de hoje foi esse. Espero vocês daqui 3 horas novamente. Quarta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau.